Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Boa tarde. Boa tarde. Nos primeiros capítulos do livro Macunaíma, vai falar sobre o nascimento de Macunaíma, que ele já era considerado um menino herói preguiçoso. Fala também sobre a família de Macunaíma, né, sobre sua mãe e seus dois irmãos, que é o Manapé e o Jigué, e a sua companheira Sofara. E vai descrever Macunaíma como um menino muito inteligente e esperto, mas também um menino muito safado. Macunaíma, desde a infância dele, ele tinha, vamos dizer, uma habilidade, né? Não uma habilidade, mas ele, de vez em quando, em algumas situações, ele ia pro mato junto com Sofara, a companheira de seu irmão, né? E eles mantinham um relacionamento. Macunaíma, quando chegava no mato, ele virava adulto e tinha relações, que vocês talvez já sabem, né? Não vou falar, mas tinha relações com a companheira de seu irmão, Sofara. E ao decorrer do tempo, Giga descobre essas relações, Sofara, ela sofre as consequências dessas relações, né? Ela apanha, só que ela não liga muito, mas mesmo ele mantendo essas relações com Sofara, isso meio que gera um conflito na família. E aí chega nos outros próximos capítulos, Macunaíma ele cresce, né? Ele vira adulto, mas mesmo que ele vire adulto, ele mantém uma mente infantil. Macunaíma tem, ele, mesmo que somente ele demonstra imaturidade em relação a certas coisas, Macunaíma também gosta de causar confusão entre os irmãos dele e a mãe dele vê isso e abandona ele no meio do mato. Macunaíma conhece o Curupira e o Curupira direciona ele para fora do mato, direciona entre aspas, né? Porque meio que o Curupira queria matar a Macunaíma, mas com a esperteza de Macunaíma ele conseguiu ir embora do mato. Aí ele consegue fugir do mato e com a preguiça dele, né? E daí ele conhece, mesmo após esse aprendizado, ele meio que continua com os comportamentos problemáticos dele e ele começa a manter relações com a esposa, porque Gigi, após descobrir as relações que ele tinha junto com a esposa dele, né, ex-esposa dele, a Sofara, ele consegue outra esposa, né? Ele se casa de novo com outra esposa, a Irike, e daí Macunaíma começa a ter relações com essa Irike. Aí, depois de um tempo, Macunaíma ele vai embora da onde ele estava. Aí Macunaíma vai embora e, na verdade, embora, mas eles vão fazer uma viagem e Macunaíma conhece a Si, que é uma mulher guerreira. E daí ele se casa com essa mulher e eles têm um filho, só que esse filho dele, ele acaba morrendo devido a uma força sobrenatural. E daí, assim, devido a essa morte, ela acaba também que morrendo e entregando para Macunaíma um colar. E Macunaíma guarda esse colar com muita paixão, né? Porque era o único vínculo que ele ia conseguir manter com o Si após sua morte. Macunaíma, aí essa Si, ela se transforma em uma estrela, né? Após a sua morte, ela vai morar no céu. E o amuleto se chama Muirikitá. E daí, Macunaíma, ele começa uma viagem de novo, ele enfrenta uma cobra gigante e após vencer, ele percebe que ele perdeu esse amuleto. Então ele fica meio que desesperado, porque era o único vínculo que ele tinha com a Si. E daí ele descobre que esse amuleto foi roubado, né, por um... Macunaíma descobre que esse amuleto foi roubado por um... Não foi roubado, mas Macunaíma ele perde esse amuleto, então esse comerciante ele pega esse amuleto e ele descobre que esse comerciante se chamava Vicente, Pietra, alguma coisa assim. E daí ele vai. Esse comerciante morava em São Paulo, né? Ele, como é um comerciante, sempre viaja, então ele estava em São Paulo. E Macunaíma vai para São Paulo. E quando ele chega em São Paulo, ele já meio que fica assustado com a grandeza. Bom, após sair da mata e ir em direção a São Paulo, quando ele chega lá, Macunaíma ele se depara com uma realidade totalmente diferente da realidade que ele estava acostumado. É tudo muito novo, tudo muito diferente para ele. Ele
para se acostumar com a nova vida que ele começa a ter, ele começa a viver como um malandro, vamos dizer assim. E na cidade ele conhece uma portuguesa, ele passa a se relacionar com essa portuguesa e também por ele ser muito levado, ele causa confusão, né? Ele se intriga com o gigante Piaimã, também conhecido como Venceslau Pietro Pietra. E esse gigante busca, caça ele de todas as formas, porém Macunaíma ele foge desse gigante. E ele foge desse gigante. Porém ele vê que tudo não se resolve somente com a força. E ele vai até o terreiro da tia Ciata em busca de uma força maior para tentar derrotar o seu inimigo. Após isso, ele vai até a casa de Vei, a Sol, e ele tenta se relacionar com uma de suas filhas. E ao chegar na casa de Vei, a Sol, Macunaíma, ele é aconselhado, né? Ele é convencido por Vei a se relacionar com uma de suas 3 filhas. Não estava nos planos dele, porém, ele entra em um acordo, eles entram em um consenso, e ela fala para Macunaíma, você se relaciona com uma de minhas filhas, porém você não fique com nenhuma cunhã além dela, somente com ela. E ele concorda. Porém, Macunaíma, como sempre, muito levado, ele não se relaciona somente com uma das filhas de Vei. Ele se relaciona novamente com a portuguesa, elas ficam extremamente desapontadas com ele, e é isso. Boa tarde. Boa tarde. Bom, agora Macunaíma, o livro, o enredo, ele vai mudar um pouco, que agora vai ter uma carta escrevendo para as Incambiabas como que é São Paulo. Porque, assim como já foi dito, é uma realidade muito diferente. É uma realidade que ele se depara, ele se estranha, e ele começa a relatar. Ele fala sobre o grande acúmulo de capital, ele fala muito também sobre a questão das mulheres não toparem muito suas graças. Então, ele traz todo esse enredo, escrevendo realmente como é São Paulo e para falar para elas, explicar. Então, ele faz essa crítica também a muitas coisas que acontecem lá dentro. Agora, fugindo um pouco desse enredo da carta, Macunaíma agora ele vai continuar a busca pelo seu amuleto, né? Macunaíma agora ele vai em busca do seu amuleto novamente, e mediante a isso a gente vai ter uma característica durante toda essa aventura, tem muito essa questão da diversidade folclórica, mostrar o Brasil como um país diverso. E aí a gente vê a presença essa presença folclórica durante essa viagem. Bom, agora Macunaíma ele vai encontrar uma personagem inspirada no folclore indígena, chamada Seiusi. Ela é ligada ao mistério, ao perigo e à sedução. Então, durante toda essa trajetória, Macunaíma ele vai acontecer vários casos estranhos, bizarros, misteriosos, até considerados mágicos, e ainda mais ao decorrer desse capítulo vai continuar falando mais sobre, eu vou estar dando vai discorrer continuidade sobre na explicação essa do questão livro. Bom, da uma parte que foi muito diversidade. importante no livro foi a busca pelo amuleto Muraquitã, que foi ganhado por Si, que foi um grande amor na vida de Macunaíma. Só que ao longo da história ele foi roubado por Piamã, o gigante, também conhecido como Venceslau. No livro, Mário de Andrade deixa bem explícito, ele valoriza muito a cultura brasileira, elementos indígenas e africanos, conta muito sobre o folclore, a floresta amazônica. E Macunaíma continua sendo um anti-herói, porque ele é o contrário das contradições do Brasil. Ele era preguiçoso, malandro, impulsivo, mas mesmo assim conseguia resolver tudo
com sua esperteza e agilidade. Ao longo da história, quando Macunaíma chega na cidade de São Paulo, ele fica muito impressionado pelos prédios altos, pelos barulhos dos carros, pela modernidade da cidade e o quanto é diferente do que estava contando anteriormente no texto. Ele fica muito impressionado com toda essa tecnologia e o avanço, e ele arremete muito o humano com a tecnologia. Uma parte do livro também que é muito importante é as cartas para as Icamiabas, que é uma parte do livro que a linguagem fica muito formal e exagerada. Mário de Andrade deixa uma linguagem mais complicada e que remeta à linguagem europeia. Além das aventuras, do humor, das histórias contadas no livro, ele remete muito à desigualdade social do Brasil e ele passa uma mensagem da cultura brasileira.